Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 25. Herodes manda matar Tiago, Pedro é libertado da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado, com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: Colocas as tuas roupas e calças as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhes mais: Põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro, ao seguir, sem compreender o que estava acontecendo, por meio do anjo que era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: É o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles ouviram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizesse silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou os sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo a Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Versículo 20. A morte de Herodes. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas estes foram à sua presença, de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediram paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: É a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém.